Graça e paz. Nós vamos entrar numa sessão muito importante, onde nós vamos estar falando uma sequência de 7 vídeos que nós vamos falar sobre um chamado para a tua vida. Nesse chamado, o propósito do meu ensinamento é que você entenda que você tem um chamado universal, um chamado que são para todas as pessoas, um chamado aonde todos os homens e mulheres que conhecem a Deus de alguma maneira vivem esse chamado. E depois nós vamos fazer uma sequência de chamados específicos, porque muitas vezes nós pensamos que todos têm um chamado dentro da igreja, alguns têm um chamado fora. Outros têm um chamado fora da igreja, chamado naquilo que ele faz, que às vezes não tem relação nenhuma com um propósito ministerial, com um propósito na questão eclesiástica, é um propósito externo. Você vai entender isso lá para frente. Então, com base nisso, eu quero falar com você uma leitura na palavra. E no final desse vídeo eu quero orar para que Deus te traga para dentro desse tema, para que você entenda o propósito da tua existência. Então, é um vídeo muito importante para você entender o propósito da tua existência geral e o propósito da tua existência específico, que tem muito a ver com a sua história de vida, a família que você está assim, que você nasceu, que você viveu, as tuas superações, os teus problemas, até mesmo as tuas frustrações. Então, você vai se deliciar essa semana de vídeos que vão te levar a você compreender o teu chamado, compreender a tua história de vida, compreender as tuas frustrações, compreender até mesmo aquilo que você viveu e que deu errado. Então, vai ser muito bom, eu acredito, eu tenho me preparado para isso, então que Deus possa te visitar aqui. Para hoje, o que temos para hoje, 2 Timóteo, Deus disse através do apóstolo Paulo para Timóteo, que ele mandou uma carta para Timóteo, primeiro capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Vou ler o 8 também. Não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, o apóstolo Paulo, falando. Pelo contrário, participe comigo com sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E agora, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Então, ele nos salvou e nos chamou para uma santa convocação, uma santa vocação. Então, nós temos a vocação, primeira de tudo, de sermos... O que significa a palavra santo? Significa separado, significa retirado de lado. Então, uma vocação santa, todos têm. É uma vocação de você não cair na corrupção do mundo, de você não se envolver no que o mundo tem proposto. Então, desde pessoas que estão ministerialmente, pode cair numa corrupção, às vezes em alguma cilada, em algum deslize. E eu quero dizer que você pode dizer, mas já era, eu falhei, eu corrompi numa área. Até mesmo essa área que você corrompeu, hoje esse vídeo é puxando você de volta para um propósito. Puxando você de volta, não para um propósito de ministério, mas para um propósito de postura, um propósito de alma,
um propósito de valores. Então, é muito importante você entrar comigo, concentrar sua atenção nisso, que Deus te chamou para um propósito de vida, de alma, de caráter, de sentimentos, de emoções, te puxando de volta para o propósito principal da sua vida. Então, Ele te chamou conforme a sua vocação, não segundo as vossas obras. Então, não está falando de uma obra de ministério, não estou falando aqui de uma obra de alguma coisa que você faça na igreja ou fora da igreja. Eu estou falando de um chamado pleno, que é para você caráter. É caráter, é estado de mente, valores, princípios, que a gente pode também chamar de ética. Deus te chamou para você ter uma ética cristã. Por isso que diz, não conforme as vossas obras, não conforme sua própria obra. Então, está dizendo, foi dado em Jesus Cristo antes do fim dos tempos. Então, alguém que é salvo, que foi comprado pelo sangue de Cristo, vive essa vocação santa através da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. Você pode pensar assim, eu não mereço, e realmente não merece, porque a graça foi dada, o nome diz, é de graça. Então não foi por merecimento, não há o que você possa fazer para merecer, não há o que você possa fazer para que validar a graça de Deus. Ele olhou para o homem e aí você pode falar assim, poxa, mas eu não me sinto merecedor, eu falhei. Então é você mesmo. Se você não se sente merecedor, se você não se sente que você tem direito, é para você, porque ninguém tem direito. Em Romanos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da presença de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em Efésios diz, com seu muito amor que nos amou, ainda nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, não vem de obras, não existe o que você possa fazer para que você mereça a salvação. Todos éramos, por natureza, filhos da ira. Então hoje eu quero te dizer sobre o chamado da graça de Deus para viver uma vida separada. Então isso quer dizer caráter, que é um chamado para todos, um chamado universal. Nós vamos entrar no próximo vídeo, que é importante você se conectar, sobre chamados específicos conforme a sua história, conforme sua vida, conforme vamos usar alguns personagens bíblicos que deram certo, outros personagens bíblicos que começaram bem e terminaram mal, e outros personagens bíblicos que começaram mal e que terminaram bem, e outros personagens bíblicos que entenderam seu chamado, que estavam indo bem e foram melhor ainda. Então vai ser assim uma rica reflexão, por isso que eu te chamei para você assistir, para você passar isso para alguém, porque realmente será um novo tempo, essa sequência aqui de preparação para você entender o propósito da tua vida, pode mudar tua história, pode mudar o teu chamado, pode mudar, pode te alavancar, pode te despertar, pode não, eu acredito que vai, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes que ela visita na divisão da alma e do espírito, e ela impacta a nossa maneira de pensar, até o ponto de transformar nossa linha de raciocínio, até o ponto de transformar os nossos valores, ela impacta a nossa vida e ela muda. Então ela é apta para discernir a intenção do pensamento do homem. Então, que realmente Deus te visite nessa sequência de ministrações,
abra a tua mente para você poder compreender, poder mergulhar, poder desfrutar no universo de entender o teu chamado, entender o teu propósito de existência, o geral e o específico. Então, eu acredito que Deus te levará no nível e, é claro, vamos orar para que o próprio Deus, através do Espírito Santo dele, vá te revelando num nível mais profundo, porque existem palavras que eu falo aqui, mas existem situações que é só o Senhor, porque a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, pela oração, vai ser quebrado a resistência da compreensão. Aquilo que você não entender, através do meu ensino, da minha palavra, com a oração vai ser quebrado a resistência espiritual e você vai compreender. Porque quando diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai convencer o que é pecado, aonde você está errando o alvo, aonde você está falhando, aonde você está fora do seu propósito de criação, de existência, adormecido, né? Porque o pecado, ele anestesia, ele adormece, ele é como se fosse um ópio, é como se fosse um anestésico que você não entende o que você está vivendo. As pessoas estão nas trevas, ela vai sendo manipulada, porque ela está no escuro, ela não está enxergando, né? Pecado. Justiça. Você vê a justiça de Deus se manifestando através de você. Você é uma pessoa que começa a alinhar a sua volta, organizar as coisas que estão bagunçadas ao seu redor. E juízo. O que é juízo? É uma pessoa que sabe discernir do certo e do errado, com quem andar, onde andar, com quem viver, com quem falar, com quem se comunicar. Então, eu acredito que a oração, depois de todas essas mensagens, vai ser como se fosse a cereja do bolo. Então, é um devocional muito rápido, diário, que a gente vai fazer nessa semana, mas vai ter sempre uma cereja do bolo, que é a oração pelo propósito, pela tua família, pelo teu dia. Então, eu estou muito esperançoso para que a gente possa avançar nessa palavra assim de uma maneira gloriosa e que Deus venha iluminar a tua vida, te puxar de volta no seu propósito, alinhar a tua alma para que você possa viver o propósito da tua existência, o propósito ministerial, o propósito específico. Então, existe o propósito geral do homem, um propósito ministerial e o propósito específico, que você que nem trabalha na igreja, não se envolve na igreja, você vai entender que você também, do lado de fora, existe um grande propósito na sua vida e eu quero ser uma ferramenta de Deus para ajudar você a entender isso, entender o teu propósito. Vai ser maravilhoso, estou já numa grande expectativa do que pode acontecer na tua vida através dessa ministração. Então, entre comigo, se você entende a importância disso, pode passar para alguém especial. Eu vou orar agora pela tua vida, vou orar também para aquela pessoa que você vai passar esse vídeo para frente e vamos cobrir de oração. Eu te peço que você entre comigo nessa oração de concordância, porque o que é concordado aqui na terra com duas pessoas também é ligado no céu. O que é ligado na terra, Jesus disse, será ligado no céu. Então, juntamente, nós vamos orar ligando na terra para que Deus ligue no céu em duas ou mais pessoas. Então, você chama essa pessoa depois e fala assim, olha, já orei por você nesse vídeo, você vai descobrir o propósito da sua existência, vamos acompanhar juntos e depois comentar sobre esse vídeo. Se você quiser fazer algum comentário, alguma análise, por favor, tem o espaço dos comentários lá, você é livre, seu comentário com certeza vai acrescentar e vai enriquecer. Não guarde esse talento, pode comentar, pode discordar, pode ter um ponto de vista diferente de observar, fora da bolha evangélica, fora da bolha religiosa. Eu quero ver
o seu ângulo de ver essa questão toda. Então participe comigo que Deus vai te iluminar. Eu acredito que vai ser uma sequência muito prazerosa de estarmos mergulhando junto nesse tema, tá? Querido Pai, coloca o teu filho, tua filha agora que está assistindo, que está ouvindo, que ela seja tocada, ele seja tocado com essa palavra. Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, em nome de Jesus, eu quero ministrar na vida do teu filho, da tua filha, que a abertura da visão espiritual seja ativada sobre você. Em nome de Jesus eu te abençoo, apresento a tua vida, apresento a tua casa, apresento os teus sonhos, apresento os teus projetos diante do Senhor, apresento a tua família, apresento a tua saúde, apresento todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, que um despertar ministerial, um despertar do propósito de Deus para a sua vida se manifeste através desse vídeo, que você seja abençoado, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos na direção da sua família, na direção do seu dia, que seu dia seja iluminado na sabedoria de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo, céus escancarados sobre você, graça e paz. Tenha um dia divino. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, graça e paz. Amém.